Olá a todos, tudo bem? Vamos iniciar agora o que eu vou chamar, digamos assim, da biologia em números. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os números que compreende toda a questão do corpo humano. E de uma forma geral, assim, a gente vai se deter um pouco mais na anatomia, mas assim, o primeiro órgão que eu quero começar a falar com vocês aqui e apresentar, digamos assim, certas curiosidades é o cérebro, né? Então vamos começar assim pela questão do peso que o cérebro tem, né? Qual é o peso do cérebro, né? O cérebro adulto, vamos dizer assim, né? Ele é na sua totalidade, né? Como indivíduo adulto, ele tem em torno de 1,3 kg, né? Seria o peso de um cérebro adulto. Já o recém-nascido, na verdade, ele tem 1/3 desse peso em relação ao adulto. E o adulto, quando eu falo aqui, o cérebro chega a esse tamanho aí, ali na pré-adolescência, entre 12 e 13 anos. Então a gente já tem esse tamanho que ele vai ter, né? De uma forma geral, assim, o seu tamanho máximo, né? E tem que cuidar que o tamanho do cérebro não tem nada a ver com inteligência ou maior ou menor quantidade de inteligência, né? Não significa que tem uma cabeça enorme lá com um megamente lá que tu se torne mais inteligente, né? E sim como tu usa todo esse equipamento. Então, independentemente, né? Todo mundo tem um peso aí de 1,3 kg de cérebro, né? O indivíduo adulto. E na verdade, assim, ó, pessoal, o consumo energético, muitas vezes a gente fala, quanto realmente o cérebro consome bastante energia. Só que independentemente, né, de usar ou não, ele usa de uma forma, né, até um paradoxo, né? Usando ou não, ele utiliza o mesmo padrão, né, do consumo energético em torno de 500 calorias dia, né? Isso aí. Já o consumo de oxigênio também, porque na verdade assim, 20%, vamos dizer assim, do oxigênio, né, nosso, assim, é utilizado pelo próprio cérebro, né? Vocês vão até observar. Tem uma imagem aí só para a gente entender, né? O sangue chega até o nosso cérebro através das artérias, né? Então a gente tem essas duas grandes artérias ali, as carótidas, que levam, digamos assim, o sangue oxigenado para o cérebro, que tem esse consumo no geral de 20% do oxigênio. Bom, já descobrimos aí o seu peso, já descobrimos, digamos assim, quanto o cérebro necessita de energia, ele gasta de energia diariamente, de 500 calorias dias, e esse consumo dele de oxigênio. Bom, vamos falar um pouquinho da constituição celular do cérebro. A gente tem assim, quando a gente fala em sistema nervoso, vem sempre a imagem das células lá nervosas, o neurônio, mas a gente sabe que os neurônios, no conjunto do cérebro, a gente vai ter assim, tanto os neurônios como as células da glia. Depois eu vou apresentar um pouquinho mais essa diferença, né, entre neurônios e células da glia, mas assim, o neurônio, ele é responsável pelo impulso nervoso. E a gente vai falar depois, a gente tem tipos de neurônios, né, a gente tem os sensoriais, motores, né, digamos assim, neurônios que comunicam neurônio com neurônio, né? Então todos são tipos de neurônios, e também a gente tem tipos de sinapses, né? Pode ser sinapse química ou elétrica, né? Então, digamos assim, no neurônio, pessoal, vocês vão acompanhar a imagem aí, vocês têm uma estrutura padrão dele ali, né? Vocês têm o corpo celular, né? Onde vocês podem observar o núcleo ali. Vocês vão observar aquelas ramificações ali que são os dendritos, né? Então, tem o corpo celular e essas ramificações ali são os dendritos. Bom, vocês têm o axônio. Esse axônio, ele é coberto, digamos, por aquilo que a gente chama de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela tem umas lacunas, se vocês observarem na imagem. Esses nódulos de Ranvier, que a gente chama ali, né, são falhas nessa bainha que auxiliam, digamos, na passagem, né, na velocidade desse pulso elétrico. E lá no finalzinho, né, do nosso axônio ali, a gente tem os contatos ali que relacionam-se com outro neurônio, que vai acontecer a sinapse também. Então a gente tem todas essas estruturas que fazem parte do neurônio, como vocês podem ver a imagem aí. Bom, falamos disso aí, vamos falar um pouquinho das células da glia. Bom, células da glia, ao contrário do neurônio que tem a função de impulso nervoso, as células da glia já tem uma outra função, que é de sustentação, digamos, né? Sustentação e a própria, digamos assim, manutenção do próprio neurônio. Então assim, a gente tem os astrócitos, que são tipos de
de células que a gente chama gliais ou células da glia, né? Os oligodendrócitos, né? A gente tem células de Schumann, células ependimárias, são tudo células que constituem esse grupo das células da glia, né? Temos a microglia também, né? Então assim, ó, essa aí já é mais vinculada à defesa. Então assim, ó, a gente tem sustentação, né? Oligodendrícitos e células de Schumann também estão vinculados à formação da bainha de mielina, que a gente viu que envolve a questão do axônio ali. E agora vamos falar um pouquinho mais de curiosidade. Números de neurônios no indivíduo adulto. Então a gente precisava, né, se descobrir uma curiosidade. Quantos neurônios tem o indivíduo adulto? Chegamos a um número de 86 milhões, né? Perdão, 86 bilhões. Tá? Vou botar aí, ó, o conjuntinho de zeros aí. 86 bilhões de células nervosas, de neurônios, que é constituído um ser adulto, né? Atual. Vamos pensar assim. Agora a pergunta é, como que se chegou a esse cálculo, né? Como é que se contou célula a célula, né? E essa situação, né, a pesquisadora que fez esse método, vamos dizer assim, de contagem, esse é método de contagem de neurônios humanos, né? Esse método aí é uma pesquisadora, o nome dela aqui é Susana Herculano Halsey, vocês vão estar observando o nome aí. Ela criou esse método, na verdade, ela pegou um cérebro, pós-mortem, né? Não pegou alguém vivo e ficou contando o neurônio lá, né, pessoal? Porque imagina chegar a 86 bilhões na contagem. Vai que esqueça lá e começa a contar de novo. Mas o que acontece? Fez um preparo ali, né, utilizando certas substâncias que lembram muito detergente, ficou, digamos assim, transformou em líquido aquela estrutura sólida que é o cérebro, colocou numa placa de 1 metro quadrado, né, então a gente, né, colocou esse líquido, né, de uma forma homogênea numa placa de 1 metro quadrado e, claro, daí se fez um cálculo ali, tu pegou 1 centímetro quadrado, viu quantos neurônios ali tinham e se multiplicou pelo espaço que compreende em termos de centímetro aquele 1 metro quadrado e se chegou a esse cálculo de 86 bilhões de neurônios que constitui o cérebro humano adulto, né? Então esse aí foi, né, usou uma regrinha ali de 3 ali, mas isso aí, ao momento que ela encontrou quantos neurônios havia em 1 centímetro quadrado dentro daquela placa de 1 metro quadrado, simplesmente multiplicou pelo espaço ali e chegou a esse resultado. Então assim, em termos de neuroanatomia, agora falando um pouquinho do número de neurônios, 86 bilhões é o número de neurônios encontrados no cérebro humano adulto. Só para retomar então, peso em torno de 1.300, né, o quilo, né, digamos assim, o valor, né, do nosso peso do cérebro adulto. Outra questão, consumo energético, 500 calorias dia. Né? O cérebro é responsável pelo consumo de 20% de tudo aquilo que a gente consome de oxigênio, né? Ele consome bastante oxigênio aí. Bom, já chegamos à questão das estruturas celulares, né? Então a gente tem esses dois grupos, neurônios e células da glia diferenciadas em astrócitos, oligodendrócitos, células de Schumann, ependimárias, microglia, que fazem parte das células da glia, que tem mais essa função de sustentação, formação e até mesmo de defesa, enquanto que o neurônio é responsável simplesmente pela, né, o impulso elétrico. Falamos da sinapse, existe 2 sinapses, né, sinapse elétrica e química, né, só essa questão do impulso elétrico, impulso nervoso, que pode ser químico ou elétrico. Falamos, digamos assim, dos neurônios, né, sensoriais, os tipos de neurônios sensoriais, motores e interneurônios, né? A gente vou colocar uma imagem aí que fica mais fácil visualizar essa situação. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui a gente falou em termos de número sobre o cérebro humano e, claro, dos neurônios. Então, né, no próximo vídeo a gente vai explorar outros números interessantes do próprio corpo humano, certo, pessoal? Deixa aquele seu curtir no vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso Biologia Nerd.